503.13, e nós temos aqui o artigo 17A. O 17A, que foi acrescido pela Lei Complementar 586 de 2017. Professor, o que aconteceu? Ele acrescentou um novo artigo. O legislador, um novo artigo, claro, por iniciativa do Poder Executivo, a essa lei. Esse dispositivo ele é bem pontual. Eu, lendo assim, já tirei uma conclusão. O que acontecia? Com uma falta de servidores, a administração pública lá convocava o servidor público no seu período de folga. Se o cara trabalha 24 horas, ele vai ter que ter uma folga, com certeza. Tem a folga. Então, durante esse período de folga, a administração pública, necessitando do trabalho, convocava o sujeito para trabalhar durante a folga. Aí o legislador, o executivo regulamentou essa situação, o legislador aprovou e criou o 17A. Então, veja a regra. Ao agente penitenciário é devida a retribuição pecuniária, dinheiro, por serviço em jornada extraordinária, hora extra, cujo valor é pago pelo Estado de Mato Grosso ao servidor convocado no período de folga, e que se apresente para a realização de atividade de reforço no serviço conforme conveniência e necessidade da administração. Então, a administração pode convocar o cara no período de folga? Pode. Só que a administração, convocando esse cara no período de folga, ele vai ter que pagar jornada extraordinária. Justo, mais do que justo. O cara é trabalhador, rapaz. O cara tem que ter, sim, mais do que justo, né? O que é esse a mais? Está aqui, no parágrafo 1º, ele vai falar o que é a mais. Vem comigo aqui. O valor da retribuição pecuniária, ou seja, o valor da recompensa, previsto no caput por cada hora trabalhada, será paga na proporção de 0,75, ou seja, 0,75% da hora trabalhada do maior subsídio da classe em que o servidor estiver enquadrado. Então, se você tem lá... Então, como é que vai funcionar esse cara aqui? O último, então, o cara é o seguinte, o D12. Então, ele vai trabalhar lá, da hora do D12, 75% a mais, que vai ser o valor da hora trabalhada, a hora extra, né? Bacana, hein? É dinheirinho bom, hein, cara? Aí, do D12, né? Do sonho de consumo, né? Bacana? Justo, justo. Tá aí. Novo, pode cair? Claro que pode cair. Parágrafo 2º, né? O último parágrafo da regulamentação da jornada de trabalho. O agente penitenciário estadual, convocado para o desempenho da jornada de serviço extraordinário, não poderá executar carga horária diária inferior a 4 horas. Olha só, então o cara foi convocado de forma extraordinária. Então ele não pode ser convocado para trabalhar 1 hora. Tem que ser de 4 horas e superior a 6 horas. Tampouco executar carga horária mensal superior a 50 horas. Então, o que ele está falando aqui? Nessa situação aí, do horário de folga, ele pode ser chamado para trabalhar no mínimo de 4 e no máximo 6 horas. Então, de 4 a 6 horas. Está no horário de folga. Vai ganhar 75% do D12. Né? E, além disso, no mês, ele não pode utilizar mais de 50 horas. Tá? Então, isso aqui é um limitador ao próprio Estado para convocar esses servidores. Interessante, né? Capítulo 7º, da remuneração. Tá? Da remuneração. Eu vou ler esse artigo e vou explicar que eu quero dar um aprofundamento para vocês, um pequeno reforço pedagógico do direito administrativo comigo. O sistema remuneratório dos profissionais do sistema penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto do artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição Federal. Tá? Então, nós temos aí, né? Então, o que acontece? Então, vamos ler esse cara aqui. Então, qual que é a remuneração? Subsídio, não só do agente penitenciário, mas de todas as categorias do Poder Executivo Estadual de Mato Grosso. Política essa que começou a ser desenvolvida lá por Dante de Oliveira, tá certo? Que ele falava que ele queria conter o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Mas, professor, olha só, dispositivo 37 e 11 da Constituição Federal. O que diz isso? Vamos lá.
Artigo 37 é o artigo da administração pública, né? Inciso 10. Professor, o que é esse inciso 10? Você vai colocar aí, ó, RGA. Esse é o inciso do RGA. Olha aí, olha aí. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39. A gente vai ler esse cara aqui. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Opa, então o subsídio tem que ser lei específica. Professor, você explicou uma lei aí, salvo engano, a Lei Complementar 517 de 2013, não é isso? A Lei Complementar 517, ó, essa lei complementar é uma lei específica que tratou o quê? Sobre o aumento dos subsídios do sistema penitenciário. Observada a iniciativa privativa de cada caso, no caso do Poder Executivo. Assegurada, revisão geral anual. Sempre na mesma data, sem distinção de índice. Aqui no estado de Mato Grosso, qual que é a data do RGA? Sempre em maio. E aí o índice é uma negociação ferrenha que tem. Então, bacana. Então, o inciso 10, então voltando aqui, ó, vou pagar esse cara aqui. Então é o seguinte, ele vai receber o quê? O subsídio, tá? E ele vai ter direito aí à revisão geral. Esse cara aqui, ó, artigo 37. Então você faz um risquinho aqui e escreve RGA. Só que aí nós viemos aqui, professor, o que é essa porcaria desse subsídio, cara? Cara, o subsídio, ele foi criado pela Constituição Federal no seu parágrafo 4º, artigo 39. Ele foi criado no artigo 4º, artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal. O que diz aqui, ó? O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários de Estados e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração, ora obedecido em qualquer caso disposto do artigo inciso 10, RGA, e o 11 incluído, que está aqui. Então, esse cara aqui que criou o subsídio. Então, o subsídio foi criado para quem? Foi criado para membros de poder e os poderes legislativos, para secretário de Estado, poder legislativo, ministros, secretário de Estado, município, deputados, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, para esses caras e membros de poder. Tá? Ó, membros de poder, promotor, juiz, esses caras aí. Tá? Foi criado por lá. Só que a própria Constituição, mais um pouquinho para frente, ele vai dar a faculdade seguinte, da administração pública, também remunerar os seus servidores por subsídio. Qual que é a ideia do subsídio, cara? Você tem só uma linha lá. Subsídio, valor tal. Não vai ter abono, não tem nada essas um monte de coisinha penduricárias do salário, né? Só que, na prática, principalmente esses caras aqui, que foi criado para controlar esse cara aqui, e eles criaram outras verbas aí diferentes disso aqui. Tá? Aqui no estado do Mato Grosso tem, por exemplo, a verba de indenização de transporte, que é o salário, ou o dobro do salário do cara. O cara mora na frente da secretaria, vai andando e recebe verba indenizatória. É uma verba salarial. Tá? Do juiz, que tem muito discutível, auxílio moradia, essas coisas aí. E aí tem uma PEC, tá certo? O PEC aí, é a PEC dos supersalários, que está em tramitação no Congresso Nacional, que acredito que esse ano saia, que vem dar mais uma enxugada aqui. Tá certo? Não foi criada por esses caras e a própria Constituição permitiu. E o que trata o inciso 11? Ó, não poderão exceder o subsídio mensal. É o seguinte, anota aí, teto. Tá? Então, o teto. Então, o sistema penitenciário ele tem que seguir o 10, que é o quê? Vai ter a RGA, e o 11, que tem que ter aí o teto, né? Vai estabelecer o teto para os poderes. Bacana? Da remuneração, 19. Comigo aqui. 19. Vamos aqui, 19, né? É, isso mesmo? É, estou aqui controlando aqui. O sistema de remuneração da carreira dos profissionais do sistema penitenciário estrutura-se através de tabelas e subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para o ingresso em cada cargo da carreira dos profissionais do sistema penitenciário. Você está repetindo o que a gente falou. Remuneração.
Dessa remuneração, leitura complementar da Lei Complementar 04 de 90. Ok? Esse cara aqui. O servidor do sistema penitenciário, além do subsídio, perceberá ajuda de custo, indenização por insalubridade consoante legislação pertinente, adicional por prestação de serviço extraordinário e o 2 aqui, esse 3 aqui, na verdade, esse aqui é 3, esse cara aqui é o quê? Isso aqui é hora extras, né? E adicional noturno. Vamos lá. O artigo 21 vai regulamentar ajuda de custo, né? Aqui é só leitura, vamos ler esse cara aqui. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. O que é ajuda de custo? Eu estou em Cuiabá, fui transferido para Rondonópolis, a interesse do serviço público. Então, o Estado vai pagar esse deslocamento. Tem que ser permanente. Então, ele vai pagar. Isso chama-se ajuda de custo. Parágrafo 1º. A ajuda de custo, quando devida ao profissional do sistema penitenciário, corresponde a uma remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual. Então, isso aqui, o parágrafo 1º vai estabelecer o quê? O valor dessa ajuda de custo. 2, não terá direito à ajuda de custo o servidor. Tá? Primeiro, para ter direito tem que ser de interesse da administração, tem que ser de ofício. A administração quer você lá, por interesse da administração pública. Não tem direito. 1, movimentação por interesse próprio. Eu estou em Cuiabá, eu quero ir lá para Rondonópolis, que lá está minha família. Tá, você vai, o interesse é seu. Então, o que acontece? A administração pública não vai pagar ajuda de custo, você não tem direito. 2, movimentado por um município a outro cuja distância seja igual ou inferior a 30 quilômetros. Então, é um município vizinho, cara, você não tem também direito aí à ajuda de custo. Artigo 22. Vamos lá, artigo 22. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não apresentar um novo local de trabalho no prazo de 30 dias. Então, o cara tem que estar lá 30 dias. Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício ou de retorno por motivo de doença comprovada. Então, tá aí, o cara está lá, o cara ficou doente, o cara precisa retornar, não vai devolver. Então, tá, isso aí é ajuda de custo. Vamos lá. Vamos falar agora do adicional da prestação do serviço extraordinário. Nós já vimos lá atrás, no 17A, que ele criou o serviço extraordinário, a hora extra, para os horários de folga. Tá? De folga, potencial questão de prova. Elemento novo, tá? Exclusivo para essa carreira. Artigo 23. Será permitido o serviço extraordinário, hora extra, em situações excepcionais e temporárias, conforme dispõe a Lei Complementar 04. Fica criado o banco de horas, tem direito a banco de horas? Tem, Fica criado o banco de horas ao servidor que ultrapassar a sua carga horária de trabalho por necessidade do serviço. Parágrafo 1º. Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga horária do servidor. Banco de horas é um bom instrumento, eu gosto desse aí. O banco de horas deverá ser regulamentado no prazo máximo de 90 dias. Indenização do trabalho noturno. Ele trabalha noturno? Sim, tem o trabalho noturno, vai ter que ter a remuneração. E aqui foi aplicado tá? Isso aqui foi aplicado 100% o que aplica na CLT. Bacana, vamos lá. Artigo 25. O servidor noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor da hora acrescida em mais 25%, computando-se cada hora com 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 1º. Se tratando do serviço extraordinário, o acréscimo que trata este artigo incidirá sobre a remuneração daquele aplicada. Cabe a cada estabelecimento penal enviar à unidade de gestão de pessoas relação nominal dos servidores que laboraram
no período estabelecido no caput. Então é o seguinte, para ter direito ao adicional noturno, o cara tem que trabalhar das 22 horas até as 5 horas da manhã. Ele vai ter o valor acrescido de 25%. Bacana? Outra coisa importante aqui, cada hora trabalhada é de 52 minutos e 30 segundos. Fechou? 10, continuando. Contratação do seguro de vida. Com certeza, né? Quem trabalha numa atividade como essa sempre está correndo risco de vida. O governo do estado de Mato Grosso poderá contemplar, olha aí, poderá, né? Aí tinha que mudar o verbo, né? Teria que ter uma contratação do seguro, com certeza, né? Contemplar os profissionais do sistema penitenciário, não só penitenciário, mas polícia civil, polícia militar, eu acho que precisa sim. Profissionais do sistema penitenciário com seguro de vida a ser contratado mediante disponibilidade orçamentária e financeira. As indenizações não serão incorporadas ao subsídio, tá? Porque aqui é seguro uma coisa à parte. Clique like.